Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre permanecer no seu chamado. Essa expressão é muito interessante porque falando assim fica parecendo aquele grande chamado do cristão, que nem o sujeito que é chamado para ser um padre a vida toda ou um missionário cristão num país distante, que realmente são grandes chamados. Mas permanecer no seu chamado nem sempre pode parecer algo tão grandioso assim, como o chamado de uma mãe, que passa os seus dias cuidando de um bebê, amamentando, trocando fraldas. Aparentemente não existe nenhuma grandeza nisso, mas na verdade é que é um chamado importantíssimo, porque ela está cultivando uma nova vida, criando uma nova pessoa, formando um ser humano que vai ser diretamente influenciado pelas atitudes dela, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Hoje em dia, inclusive, esse chamado é muito desprezado. São poucas as mulheres que querem se dedicar a ser só uma mãe, como se ser mãe fosse uma coisa pequena, sem importância. Mas todos os grandes homens e mulheres da história da humanidade tiveram uma mãe. E muitos deles se tornaram grandes pela dedicação dessas mães. Então, existem diversos chamados que são considerados pequenos nessa vida, mas nem por isso eles deixam de ser importantes, como o chamado do ferreiro, que colocava pregos na ferradura do cavalo do rei. No meio da batalha, um prego se soltou, a ferradura saiu, o cavalo tropeçou e o rei caiu. E com ele caiu todo o reino. A grandeza do chamado não está na aparência, mas na fidelidade com que você permanece nele e no que realiza através dele. Muitas vezes na nossa vida presenciamos grandes coisas sendo realizadas por outras pessoas e temos aquele desejo de realizar coisas grandiosas também. Mas existe muita grandeza nas pequenas coisas. E nós nem temos a noção da importância delas, porque temos a mentalidade da aparência que esse mundo cultiva. A fidelidade e dedicação com que você faz as pequenas coisas é que vai torná-las grandes. Ou faz com que elas gerem grandes resultados, ou até mesmo recompensas, se não aqui, pelo menos na nossa vida no céu. Aliás, quando chegarmos lá, vamos encontrar muitas pessoas grandiosas que aqui eram completos desconhecidos. E também vamos ver grandes figuras ilustres do mundo totalmente apagadas lá no céu, porque não realizaram nada que tivesse alguma importância para o reino de Deus. Viveram só para si mesmos. A sua salvação já foi paga por Jesus através do sacrifício dele na cruz. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui nas lives, porque esse assunto é muito polêmico entre as igrejas cristãs e até para outras religiões, porque o ser humano gosta de ser responsável pela sua salvação. Mas isso só faz bem para o ego dele e não realiza nada. Então, se toda a sua grandeza aqui na Terra está ligada às coisas desse mundo, ela vai ficar por aqui no mundo quando você partir dele. Por isso, essa questão do chamado de Deus deve ser considerado com cuidado, não com os olhos do mundo, porque Deus vê, não como o homem vê. Não foi isso que Deus falou para o profeta Samuel, quando mandou ele ungir o filho de Jessé como rei de Israel? Está lá em 1 de Samuel 16. Samuel foi lá na casa do Jessé para ungir um dos filhos dele, e quando chegou, viu o filho mais velho e pensou assim: é esse que eu vou ungir. Mas aí Deus falou para ele: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É aí que as pessoas perdem a noção verdadeira da grandeza. E muitas ficam desanimadas e desencorajadas com o chamado de Deus para elas aqui nesse mundo, só porque aos olhos do mundo ele não é grandioso.
E às vezes não é nem só aos olhos do mundo. Às vezes a própria pessoa acha que o chamado dela é uma coisa boba, insignificante, e nem reconhece que tem um chamado e fica procurando um outro chamado, o que é pior ainda. Deus te chamou para uma tarefa nessa vida, mas você acha ela insignificante, desprezível e resolve descobrir o seu próprio chamado. Ou seja, fala assim para Deus: tudo bem, Deus, esse negócio que você tem para mim, isso que você quer que eu faça, não é lá a grande coisa, então pode deixar que eu vou fazer alguma coisa muito melhor para você. Ou seja, a pessoa acha que sabe mais do que Deus. Deus escolhe ela para ser uma coluna estrutural de um edifício, mas ela prefere ser uma porta de vidro espelhada na entrada porque aparece mais. Só que por ordem de importância, a coluna vale muito mais do que muitas portas bonitinhas. Sem ela, o edifício desaba. Quando os discípulos começaram a disputar entre si para ver quem era o mais importante, quem seria o maior no reino de Deus, o que Jesus falou? Em Mateus 23:11, ele falou: o maior seja o servo de todos. Ou seja, o contrário do que é considerado pelo mundo. E no Mateus 18:4, ele fala que o maior é o mais humilde, outra ideia contrária à do mundo. Então, o importante aqui para nós, nesse mundo, é sermos fiéis ao chamado que Deus tem para nós, não importa qual ele seja. Deus me chamou para cuidar de passarinho, então vai cuidar com muito carinho. Faz igual o rei Davi. Antes de ser chamado para ser rei, Deus tinha um chamado para ele cuidar de ovelhas. Sabe o que ele fazia? Levava as ovelhas para o pasto, pegava sua harpa, ficava lá cantando e tocando para elas, o maior barato, após que as ovelhas adoravam. E ele riscava a vida para proteger essas ovelhas. Chegou a matar um leão e um urso que tentaram atacar as ovelhas. E por ser fiel no seu chamado, que era considerado pequeno, insignificante, pastorzinho de ovelhas, Deus colocou ele no mais alto chamado do reino de Israel. Ele virou rei. Mas mesmo que você não vire um rei aqui nesse mundo, continue sendo fiel no seu chamado, seja ele grande ou pequeno, porque o que vale para Deus é a sua fidelidade. Lembra daquela live chamada Preciosas Lições da Vida de Caleb? É exatamente sobre isso. O cara foi fiel a vida toda, e inclusive Deus falou isso dele lá em Números 14:24. Meu servo Caleb tem um espírito diferente, sempre foi fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra prometida e os seus descendentes vão possuí-la. O Caleb sabia qual era o chamado dele e ficava quieto, seguia na dele, fiel a Deus, enquanto todo o resto do povo reclamava, se revoltava, discutia com Deus, com Moisés. No final, Caleb se deu bem e os outros todos morreram. Quem não assistiu essa live, vale a pena, são preciosas lições de fidelidade, chama Preciosas Lições da Vida de Caleb, tá? Aí no canal. E é aí que eu quero chegar. Permaneça no seu chamado, seja fiel ao que Deus te colocou para fazer nesse momento, seja para lutar, seja para ficar quieto, seja para dar duro trabalhando, o que for que Deus colocou você para fazer. Mesmo que não se sinta qualificado, que não ache que está à altura do chamado, melhor assim do que achar que o chamado não está à sua altura, porque isso é orgulho do ser humano. Se Deus te colocou numa posição que hoje você não acha que é o melhor para você, seja fiel nela mesmo assim. Deus sabe o que está fazendo. E tão logo ele comprove que pode confiar mais a você, ele vai te dar. Foi isso que o homem rico fez naquela parábola dos talentos que Jesus contou em Mateus 25 e Lucas 19. Eu falei dela na live, alívio momentâneo e segurança eterna. O sujeito rico deu um pouco de dinheiro para os seus empregados e os que foram fiéis em investir e ganhar mais, ele recompensou. Ele falou assim: você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Mas nós temos que ser fiéis não visando o muito, mas visando agradar aquele que nos confiou o pouco. Porque Deus conhece o coração de cada pessoa e sabe o que move cada um de nós, se é o interesse ou se é o amor. E Ele recompensa sempre mais o amor. Mas,
Se por algum acaso você não fizer a menor ideia de qual é o seu chamado, qual o chamado de Deus para a sua vida, fique onde está. Faça o seu melhor onde estiver. Como diz o Salmo 37, 23, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele fica feliz com o seu caminho. Deus tem planos para você. Tudo o que ele criou tem um motivo e uma razão para existir. Como diz Provérbios 16, 4, o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o homem mau para o dia da calamidade. Então, enquanto você não identifica o seu chamado, siga a recomendação do Salmos 37, 3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Fique ali perto dele, seguindo Deus, sossegado na sua, porque aí na hora que ele te chamar, você está disponível e em sintonia. Eu falei disso naquele vídeo, A Caixa de Ferramentas. É um vídeo muito bom que eu gravei uns 2 anos atrás para aquelas pessoas que se sentem deslocadas e sem razão para viver. O homem nunca fez uma ferramenta que ele não tivesse uso para ela. Cada ferramenta feita pelo homem tem o seu propósito. Algumas servem para mais de uma coisa, como o alicate que você pode apertar, torcer, cortar. Mas existem aquelas que só têm uma função, como o serrote, só serve para cortar, mais nada. Mas se você não tiver um serrote, você não consegue serrar. E eu me lembro que antes, quando comecei a trabalhar com skates, todos eles vinham montados com parafusos de 10 milímetros. Então a chave 10 era a que eu mais usava. Na minha caixa de ferramenta tinha várias outras de vários tamanhos, eu usava muitas delas, mas tinha uma chave especialmente esquecida, que era a chave 8. Dificilmente eu precisava dela. Só que quando aparecia um skate com parafuso de 8 milímetros, se aquela chave não tivesse lá, eu não ia conseguir fazer nada. Aquela chavinha ficava dias e até meses lá, jogada no fundo da caixa de ferramenta, sem utilidade nenhuma. Imagino que ela deveria se sentir muito desprezada, sem razão para existir. Se aquela chave fosse uma pessoa, ela iria ficar muito deprimida, largada lá no fundo da caixa de ferramenta, toda empoeirada, vendo as outras chaves saírem, realizarem muitos trabalhos e serem úteis muitas e muitas vezes. Mas ela nunca ia ter a noção da felicidade que eu sentia quando aparecia um skate de parafuso 8 e eu lembrava que ela estava lá disponível. Aí eu ficava todo feliz porque eu tinha a chave para trabalhar nele. Era o momento que eu mais valorizava aquela chavinha esquecida e desprezada. Ela tinha sua importância, mas essa importância só era revelada no momento certo. E assim é muitas vezes na nossa vida. Deus nos criou com uma razão, um propósito que só Ele sabe. Pode nem parecer grandioso para nós, nem para os outros, mas Deus sabe muito bem o valor que tem em cada um que Ele criou. Ele não te criou para você ficar gastando oxigênio, consumindo recursos e morrer sem propósito. Sua vida pode não fazer sentido agora, ou pode ter tido sentido antes e agora parece vazia. Mas enquanto o Criador dos céus e da terra te mantiver com vida aqui nesse mundo, pode saber que Ele tem um motivo. Uma vez eu fui num aniversário de 100 anos de uma senhora. Ela não falava muito, ficava a maior parte do tempo sentada numa cadeira de rodas, quietinha. Mas só de olhar para ela ali me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. Para ela, a vida dela podia não ter mais sentido, não ter propósito na existência. Ela podia não ver o que estava ali naquele momento. Mas me fez refletir, avaliar minha própria vida. Se ela não estivesse lá, eu nunca ia ter pensado nas coisas que eu pensei, nem examinado a minha vida, como fiz olhando para ela. E eu me lembrei dela muitas vezes depois. E sei que outras pessoas também foram impactadas pela vida dela, de uma forma ou de outra. Agora ela já se foi, já cumpriu o seu propósito, Deus a levou, mas precisou viver todos os dias que estavam definidos para ela, para impactar na vida de todas as pessoas que passaram por ela, de uma maneira ou de outra. Então, mesmo que você sinta que sua vida num determinado momento possa estar meio parada, sem movimento, sem realizações, sem desafios, aparentemente sem propósito,
pode ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. Eu já me senti assim algumas vezes, para que eu sirvo? Mas eu sei que foi Deus que me criou e Ele não cria nada sem propósito. Quem lembra daquele documentário sobre os lobos do Parque Yellowstone? Ainda está no YouTube com o nome de Como Lobos Mudam Rios. É um exemplo clássico do propósito de Deus para as coisas que Ele cria. Eu falei desse documentário no vídeo da Caixa de Ferramentas. Os lobos que habitavam no Parque Yellowstone tinham sido dizimados muito tempo atrás, porque eles atacavam e matavam os outros animais, grandes e pequenos. Então, por 70 anos, o parque ficou sem lobos. E o que aconteceu foi que a população de cervos, de veados, cresceu demais, mesmo com as várias tentativas de controle de natalidade. Os cervos se multiplicaram, eles se alimentavam da vegetação e começaram a devastar todo o parque. Comiam toda a relva, deixaram pouquíssimo. E aí, em 1995, os lobos foram reintegrados ao parque. Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a atacar e comer alguns cervos. Com isso, eles mudaram o comportamento das manadas dos cervos, que antes andavam livres para todo lado, comendo tudo, elas começaram a se esconder. Então as partes planas, mais abertas do parque, começaram a crescer vegetação de novo. Aí o tamanho das árvores começou a aumentar com o passar dos anos, a floresta começou a crescer, os pássaros voltaram para ela. Aí os castores também começaram a voltar por causa das árvores, começaram a construir os seus diques nos rios. E aí formaram pequenos lagos que atraíram os patos de volta e mais peixes e outros répteis. E como os lobos matavam também os coiotes, isso fez com que o número de coelhos aumentasse e de ratos. Daí apareceram as águias, os falcões, as raposas. E os ursos também voltaram para o parque, porque havia mais árvores frutíferas e eles também ajudaram a diminuir a população de cervos. E até os rios mudaram por causa da presença dos lobos. Com mais relva, mais mata, mais árvores, as erosões diminuíram, as margens ficaram mais firmes e os rios mais fixos. E aí eles ficaram mais rápidos como eram antes. Os lobos tiveram um imenso impacto, não só na vida animal do parque, mas até na geografia dele. Esses lobos não estavam lá por acaso no começo. Deus tinha criado eles com um propósito. E quando eles foram retirados, o parque quase morreu. Por isso, da mesma maneira, você não está aqui por acaso. Sua vida está causando impacto na vida de alguém. Mesmo que você não perceba, não acredite nisso, Deus está te usando cada dia para o propósito que Ele tem para você. Já me aconteceu de conversar amenidades com um amigo, e aí passaram-se alguns anos, a pessoa vira para mim e fala que aquilo que eu disse para ela na época teve um impacto na sua vida. Eu nem tinha me dado conta do que tinha falado, nem me lembrava mais, mas Deus me colocou ali no momento para falar alguma coisa que Ele queria que aquela pessoa ouvisse, que ela estava precisando. Então, fique firme no chamado da sua vida. Se não sabe qual é, fique firme na vida que vive hoje. Mantenha-se perto de Deus, em sintonia com Ele, sempre disponível. Porque Deus dificilmente vai usar o mais qualificado. Ele sempre prefere usar o mais disponível, mesmo que não seja qualificado. Como diz Romanos 8,30, os que Ele chamou, esses Ele capacitou. Então permaneça perto dele, como o lema dos escoteiros sempre alerta. Mesmo que ele não precise de você hoje para algum grande chamado especial, ele pode te usar para pequenas tarefas que você vai fazer com dedicação e carinho. E assim Deus vai saber que pode contar com você para algo maior. E se Ele te chamar para esse algo maior, não tenha medo, tenha fé, confie que Ele vai te guiar. Ele vai guiar os seus passos e você tem que entrar de cara em qualquer novo desafio que Deus colocar na sua vida. A vida da pessoa disponível para Deus é sempre excitante, é desafiadora, é muito animada. Às vezes fica até mais surpreendente do que nós esperávamos.
Muitas vezes nem imaginamos o que Deus tem preparado quando Ele nos chama para fazer uma coisa pequena. Como aconteceu lá com aquele pastorzinho de ovelhas que foi levar comida para os irmãos no campo de batalha, acabou tendo que encarar um gigante, derrotou, virou chefe do exército e depois rei. Tudo isso porque ele atendeu o pequeno chamado de ir levar comida para os irmãos que estavam lutando. E ainda teve que escutar os irmãos reclamando quando ele chegou, porque eles acharam ruim de ele ter deixado as ovelhas sozinhas no campo. Mas quando Deus te pede para deixar algo para trás, não se preocupe, Ele vai cuidar. Não existe nada nesse mundo, nem no próximo, que você consiga cuidar melhor do que Deus. Então, mais uma vez, permaneça no seu chamado. Seja sua profissão, seu trabalho, suas tarefas em casa, ou mesmo sua vida normal do dia a dia. Se você é um filho de Deus e está respirando hoje aqui nesse mundo, é porque Deus ainda quer você aqui. Para quê? Não sei, mas Ele sabe. E se você ficar perto dele e disponível, vai descobrir. E mesmo que você não descubra, quando chegar no céu, Ele vai te mostrar todo o plano que teve para a sua vida. E ainda vai te mostrar o impacto que a sua vida teve na vida dos outros ao seu redor. Então se esforce para esse impacto ser sempre positivo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.